Bom dia a todos, presidente Temer, ministros do Supremo, presidente Roberto Campos e nosso querido governador Dória. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando com todos aqui as perspectivas econômicas. Eu vou, talvez, em vez de tentar dar receitas e tal, trazer atenção a alguns elementos que eu acho que são importantes na formulação de políticas e algumas mudanças que o Brasil tem tido nos últimos 20 anos e que eu acho que são importantes para ancorar o nosso pensamento. Para isso, eu tomei a liberdade de trazer uns gráficos, umas figuras que vamos ver se ajudam na explanação do tema. Eu vou tentar tocar em 4 coisas rapidamente. Primeiro, os riscos, vamos dizer assim, macroeconômicos. Aqui eu chamo a atenção, quando o nosso presidente Roberto Campos, a questão, o principal desafio aqui nos Estados Unidos qual é? É a diferença entre a velocidade de crescimento da demanda por trabalho, a oferta por trabalho. Isso ainda vai se tornar mais claro nos próximos meses. Aqui aquele gráfico mostra a curva azul, ela não voltou a crescer depois da pandemia, enquanto que a curva vermelha, que a demanda por trabalho, continua crescendo. É óbvio que a política monetária, ao desacelerar a economia, procura endereçar um pouco desse problema, mas ainda há alguns capítulos para ver. Um outro comentário que eu acho que é importante quando a gente pensa em Brasil, foi dito de diversas maneiras, é o fato que o mundo continua favorável ao Brasil. Aí é um gráfico que se chama termos de troca. A diferença entre o preço do que a gente vende e do que a gente compra não está tão alto quanto estava um ano atrás, ainda mais, mas continua favorável em relação à média, em particular, no meio da década passada. Isso é importante, nos dá tranquilidade macroeconômica. E muito importante a questão do emprego. O emprego voltou de diversas formas, eu vou falar mais um pouquinho de emprego, mas eu acho que essa é uma notícia muito importante, com um caveat, que é a questão da produtividade que já foi mencionada. Esse gráfico ele procura mostrar o seguinte, que a produtividade, considerando o que está se produzindo hoje, com o número de pessoas empregadas, já voltou ao nível pré-pandemia. E isso significa que mesmo que os salários sejam um pouco mais moderados, a velocidade do crescimento do emprego nos próximos meses vai ser menor. A gente até já começou a ver essa virada nos últimos PNADs. Eu acho que isso é importante quando se pensa na política para os próximos meses. Eu queria falar um pouquinho mais sobre emprego. Eu acho que isso é muito importante. Aqui tem uma opção de curvas. Essas curvas, elas querem dizer o quê? É a proporção das pessoas empregadas com diversos níveis de educação. A gente falou bastante de educação ontem, os ministros mencionaram a importância da educação. O que a gente vê é que a gente olha nos últimos 20 anos e há um declínio da participação na força de trabalho de pessoas com baixo nível de educação e um aumento das pessoas com maior nível de educação. Chama ali a atenção, pessoal que já tem começo de faculdade, tá certo? O fato que a gente ampliou a oferta de lugar na faculdade de 3 milhões para 9 milhões, tem um impacto nisso, e também uma curva ali ascendente, é a proporção com faculdade completa. Isso é muito importante, isso tem transformado a nossa força de trabalho. Aqui a gente vê também a taxa de informalidade, que caiu significativamente nos últimos 20 anos. Isso é importante, porque as empresas formais, em geral, são mais produtivas do que as informais. E aí a informalidade é medida de uma maneira constante, ou seja, basicamente carteira de trabalho. E como é que isso foi conseguido? Se a gente reparar o gráfico que está à sua esquerda, a gente vê que por nível de educação, o nível de informalidade é mais ou menos constante, ou seja, a informalidade caiu exatamente pelo fator que eu mencionei antes. Cada vez mais nós temos pessoas com maior nível de educação na nossa força de trabalho. O grande desafio vai ser exatamente aproveitar essa maior qualificação das pessoas para aumentar a produtividade da economia como um todo. E isso é importante, aí tem uma questão até de salário mínimo, etc. e tal, que exatamente a gente vê a participação dentro da economia das diferentes faixas de educação, que a gente vê que as pessoas com menor educação estão tendo menor participação
na economia. A menor proporção de pessoas com baixa educação consegue colocação. Isso também é uma questão a se refletir. Evidentemente, elas são menos pessoas, mas ainda assim isso pode se tornar um fator de exclusão, e quando a gente pensa os desenhos das transferências, tem que ser levado isso em consideração, assim como toda a política de salário e emprego. Bom, então eu acho que esse é o ponto fundamental, pensar essa transformação. Há outras transformações no Brasil, evidentemente uma muito importante, foi mencionada, eu vou deixar para os especialistas falarem, o Rubens Dometro falar sobre toda a questão de tanto emissões, tanto na parte de desmatamento. A gente vê que teve uma transformação, uma queda de nível, depois uma subida gradual, mas temos certeza que é possível ter outra queda de nível das emissões relacionadas ao desmatamento, mas além disso, evidentemente, todas as vantagens do Brasil nessa nova economia com renováveis, com biocombustíveis, a capacidade de crédito de carbono, enfim, é uma infinidade de coisas a se falar, mas estão abertas ao Brasil, e a grande questão é nós, no momento, conseguirmos desenhar políticas que permitam aproveitar isso, inclusive a questão de carros híbridos e outras coisas que permitam unificar toda a nossa vantagem comparativa em biocombustíveis com também o nosso motor elétrico. Finalmente, eu falaria de uma mudança que foi tocada pelo nosso presidente Isaac Sidney, que é a mudança, e presidente Roberto Campos também, que é a mudança do mercado de crédito. Então, o que a gente viu nos últimos anos, esses gráficos ilustram, o surgimento de uma série de novos produtos de crédito, um enorme aumento. O primeiro gráfico à direita, à esquerda, em cima, a gente vê o aumento de emissões de debêntures, do mercado de capital, transformou a maneira com que as empresas se financiam no Brasil. Não vou estender isso muito diante de tantos líderes de empresas aqui, mas nós, no Banco Safra, a gente sente essa transformação. Estamos crescendo na parte de IB, de Investment Bank, novas oportunidades, e a própria diminuição da participação do setor estatal no crédito, que é um dos gráficos ali embaixo, também tem aberto grandes oportunidades para a inovação. Ao invés de um crédito subsidiado, nós temos a oportunidade dos bancos estarem oferecendo novas ideias. E isso, obviamente, ligado a toda a questão de estabilidade macroeconômica, permite a expectativa de quedas da curva, não só a curva curta, mas a curva longa, que é exatamente o mecanismo para facilitar o aumento de investimento que o Isaac Sidney mencionou. E uma outra coisa muito importante, que mais uma vez se liga à questão de produtividade. Com o auxílio da tecnologia, e o Banco Central tem estimulado esse desenvolvimento da tecnologia, nós temos mais e mais maneiras de chegar às empresas, especialmente as empresas menores, com novos produtos. Aqui eu menciono o Safra Pay, que é um produto que a gente tem de maquininha de cartão, outros bancos também fazem isso, mas o que é interessante é que ali você não está só dando crédito, você está dando uma série de ferramentas de gestão. E quem estuda a questão de produtividade sabe que parte da razão que o Brasil tem pouca produtividade é que é todo um lado das empresas brasileiras que tem nível de gestão ainda muito frágil. Então, na verdade, é muito interessante que o setor financeiro, junto com a tecnologia e a regulação, conseguem dar ferramentas para as empresas, por exemplo, conciliação das contas, fazer toda a gestão financeira, o ERP, tudo coisas que a gente pensava que eram para grandes empresas e que hoje uma pequena empresa consegue fazer isso através de uma maquininha ou um celular. Isso é uma transformação muito importante. Eu acho que as nossas políticas têm que aproveitar isso. Então, para finalizar, eu diria, a gente não pode ficar olhando só para o passado. Procurei mostrar aqui de uma maneira meteórica, como foi dito ontem, as transformações que o Brasil passou nos 20 anos e como a gente tem hoje elementos muito mais favoráveis para a gente poder crescer. Evidentemente, a questão macroeconômica, mencionada pelo Henrique Meirelles, é fundamental. Ontem foi dito uma coisa muito importante, que é estabelecimento de metas.
é difícil ter meta de crescimento, mas já tivemos, por exemplo, na época do Fernando Henrique, mesmo no começo dos anos 2000, nós tínhamos metas em diversos setores. Alcançar essas metas, como numa empresa, é fundamental para um governo poder orientar, inclusive, o setor privado em ter mais confiança e investir mais. Então, eu diria que, certamente, do ponto de vista de política econômica, a estabilidade fiscal e o estabelecimento de claras metas para diversos setores do governo pode ajudar muito para a gente tirar vantagem de todas essas transformações que eu procurei mostrar e que o Brasil viveu nos últimos 20 anos e nos faz mais forte. Muito obrigado.